Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo. Está entrando no ar. Bate-papo na cidade. Apresentação: Roberto Medeiros e Flávia Freire. Boa noite, Rio Grande do Norte, boa noite, Natal. Hoje é terça-feira, 4 de junho, e você fica agora com as notícias do dia, com análise de informações e muita alegria aqui no Bate-Papo na Cidade. E a gente conta com sua companhia e opinião. Eu sou Flávia Freire, estou aqui com o colega Augusto Fontinelli. Roberto tá chegando, deve ter pego aí mais um trânsito. E com você, ouvinte. Já dou boa noite para o nosso americano querido aqui, o nosso Olivan. Boa noite, Olivan. Muito boa noite, Flávia. Boa noite, Augusto. Boa noite aos ouvintes da 94 FM Rádio Cidade. E você sabe que pode acompanhar a gente não somente aqui no dial da 94 FM, mas também no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você acompanha as notícias dessa terça-feira do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, e pode participar também mandando perguntas pelo WhatsApp no 996164494. E hoje nossa entrevista é com Renato Martins, que vem falar sobre como adquirir a cidadania portuguesa, né? Ele fala sobre as famílias potiguares que podem buscar sim a cidadania via judeus sefarditas, e eu já vou dando boa noite ao Renato. Boa noite, Renato. Olá, seja bem-vindo. Boa noite, Flávia, Augusto, aos ouvintes da 94. Mas antes a gente vai saber, antes dessa entrevista, que eu já estou cheia de dúvidas também para tirar, a gente vai saber como é que está o trânsito, que eu acho que está segurando aí o Roberto para chegar aqui na rádio, com o Hudson Silvestre e o Via Certa Natal. Boa noite, Hudson. Me diga aí quais os pontos de congestionamento nessa cidade. Trânsito na cidade. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos sintonizados aqui no Bate-Papo da Cidade 94 FM. Eu estou falando ao vivo aqui da Central de Flagrantes, mas daqui a pouco, por último, eu vou falar o que eu estou fazendo aqui. Antes disso, a gente vai passar os detalhes do trânsito para os nossos ouvintes. Olha, hoje a Ponte Igapó, incrivelmente, com boas condições de trafegabilidade. Não dá nem para acreditar que o motorista que está seguindo aí para a Zona Norte ou saindo está encontrando trânsito bom. A Newton da Varro também, com boas condições na noite de hoje. O motorista vai encontrar problema mesmo lá na Tomás Landim, na saída do viaduto Igapó, no sentido aeroporto, e na João Menezes Filho, na altura da Itapetinga, também no mesmo sentido. O condutor, ele pisa no freio na Jaguarari em 2 pontos, na altura da Bernardo Vieira e na altura da Integração. E, inclusive, a Integração vai se estendendo com lentidão até a altura do prolongamento da Prudente de Moraes, no sentido da BR-101 Sul. O condutor também não está fazendo um bom caminho na Hermes da Fonseca e Salgado Filho, entre o Aeroclube e a Avenida Antônio Basílio. São diversos pontos de congestionamento no sentido do estádio Arena das Dunas. A BR-101 Sul pela pista local, com lentidão entre o vão central do viaduto FRN e a Avenida Brancas Dunas, ali do lado do Natal Shopping. E também a Professor Manuel Vilar com a Roberto Freire, com o trânsito lento no sentido para quem segue aí, saindo para quem sai da UFRN com destino à Zona Sul. É o seguinte, olha, durante toda a noite de ontem, madrugada, manhã de hoje, vários boatos aí falando que tinha ônibus pegando fogo, tinha atentado na Praia do Meio, tudo foi desmentido pelo CIOSP. A única ocorrência que teve de fato foi uma base da Polícia Militar desocupada, que já não estava sendo mais sanada, que foi incendiada na madrugada de hoje, mas só isso mesmo. Eu estou aqui na Central de Flagrantes porque a Polícia Militar está fazendo um belo trabalho, como sempre, e hoje deu uma reforçada na segurança. O pessoal da Companhia de Turismo estava fazendo uma blitz lá na Avenida 25 de Dezembro, na Praia do Meio, quando se deparou com um Uber com 4 elementos. E aí o que aconteceu? O motorista do Uber disse que recebeu um chamado no Cidade Verde, e aí entraram aí 3 rapazes. Esses 3 rapazes, quando chegou lá, ele fez a corrida, quando chegou na Avenida 25 de Dezembro, todos caíram na blitz da Polícia Militar com 55 gramas de cocaína. Um joga pro outro joga pro um, terminou jogando pro menor de idade. E o que acontece? Tem um deles aqui que já tem a tornozeleira na perna, o motorista do Uber disse que não tem nada a ver, o menor de idade assumiu a bronca, e inclusive o irmão do menor de idade, que tá aqui do lado, faz aniversário hoje. Olha só o presentão que eles receberam aí, olha, caíram aí com o tráfico, e todo
mundo aqui preso. Então todo mundo aqui ainda soltando piada aqui, olha, o pessoal aqui achando legal. Pra você ver que eles não estão nem aí com o que tá acontecendo, a impunidade é assim mesmo, mas a polícia militar está agindo e é ponto da polícia. A polícia está ainda fazendo aí várias barreiras pela cidade para controlar essa sensação de segurança aí com esses boatos que estão tendo, e qualquer coisa a gente passa mais informações para você a qualquer momento aqui no bate-papo da cidade, meus amigos. Joel, meu querido, muito obrigada. Espero que essa onda de boatos também passe, né? Assim, muita gente ficou aperreada ontem, né? Mas o CIOSP junto à SESED trabalharam rápido para desmentir, né? O que de fato não estava acontecendo, inclusive mandando imagens ali da Praia do Meio, né? Mostrando que estava realmente tudo muito tranquilo. É isso mesmo, o pessoal da SESED trabalhou bem legal na noite de ontem, desmentindo vários boatos para evitar essa sensação de segurança. É bem importante dizer para esse pessoal do grupo que adora ficar botando fake news, isso aí também é crime. E não faça isso não, pessoal, porque causa uma sensação de segurança. É bom chegar a notícia com órgãos de imprensa responsáveis, de credibilidade, ou até mesmo com a polícia militar lá checando na página oficial do governo do estado. Esse negócio de ficar compartilhando aí notícias sem saber se é verdade ou não, vai terminar complicando qualquer dia desse, meus amigos. Amanhã a gente volta com mais notícias do trânsito aqui no Bate-Papo da Cidade. Obrigada, Hudson. Até amanhã. Bate-papo na cidade, com Roberto Medeiros e Flávia Freire. E que o Roberto não chegou até agora, mas a gente começa já com as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente hoje, terça-feira, à Câmara dos Deputados para entregar um projeto de lei que muda trechos do Código Brasileiro de Trânsito. Dentre as alterações está a implantação de 20 para 40 pontos do limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a SNH. Para que essas mudanças entrem em vigor, o projeto precisará ser discutido no âmbito das comissões e depois de aprovado, apreciado pelo plenário da Câmara e do Senado. O projeto do governo também prevê ampliação da validade da habilitação de 5 para 10 anos. A habilitação dos idosos, no caso, também terá validade ampliada de 2 anos e meio para 5 anos. E aí, Augusto? Ainda tem, Flavinha, do projeto, ele acaba com multas por rodar com farol desligado em rodovias, né? Então vai voltar se aprovado o projeto, que não precisava andar com a luz acesa nas rodovias. Ele reduz punição. Você fala isso com relação ao durante o dia, né? Que as pessoas utilizam durante o dia. Exatamente. E ele também reduz a punição para quem anda sem capacete, também não entendo por quê. E extingue o exame toxicológico para quem quer se habilitar ou renovar a carteira de motorista profissional, também, que são coisas polêmicas. Além daquela coisa toda que a gente já conversou ontem aqui, né, que a gente discutiu, que a gente não entende por causa dessa questão de você aumentar a quantidade de pontos para que a pessoa possa ter a carteira cassada, ou mesmo aumentar o tempo para exame, que tudo isso os especialistas dizem, né? Quem entende que isso termina por aumentar a quantidade de acidentes. Ainda tem também outro lado, porque eu vi hoje uma declaração do presidente da comissão lá especial que estuda a Previdência, o Marcelo Ramos, que ele é do PL do Amazonas. Ele diz o seguinte, abre aspas, com relação ao Bolsonaro, abre aspas, não tem noção de prioridade nem do que é importante para o país. Por quê? Porque qual é o projeto de maior importância que o governo dá, que diz que vai ser a tábua de salvação, que vai dar emprego, que vai mudar o país? A reforma. Aí essa reforma, o presidente parece que não tá nem aí, na verdade. Não vai lá no Congresso, não visita os deputados. E com relação a essa questão da CNH, essa coisa do trânsito, que é uma coisa polêmica, que ele está atendendo somente o eleitorado dele, que isso é uma campanha, ele é uma proposta. Eu não diria que seja ao eleitorado dele. Ele está, na verdade, cumprindo com o que foi prometido. Mas a partir do momento que ele faz para todo brasileiro. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, que ele tá se fixando numa proposta de campanha.
Que quer dizer, mas não é assim, você faz uma campanha e quando você é eleito, você cumpre o que prometeu. Tem coisas mais importantes. Eu posso prometer 10 coisas e tem uma que é prioridade. O que o presidente da comissão está falando com razão é que esse projeto, que além de ser polêmico, ele não tem uma dimensão que tem com relação à questão da Previdência, que ele, de certa forma, está apenas atendendo uma promessa de campanha. É a mesma coisa da questão do decreto de armas, que o próprio Moro, que é o ministro da Justiça, disse que não vai mudar a questão da segurança pública, muito pelo contrário, que ele diz que é apenas o presidente atendendo uma proposta de campanha, quer dizer, atendendo quem votou nele. No caso que o presidente da comissão especial está dizendo o seguinte, é que com relação à Previdência, ele não dá essa importância toda de ir lá, de se mobilizar pessoalmente, e com relação a esse projeto não tem essa importância toda, ele dá. Aí, quer dizer, então, além da oposição dos técnicos, né, com relação a essas mudanças que podem piorar a situação do trânsito, ainda tem a questão política de oposição pela atitude do presidente. Eu acho que, realmente ele tem que dar prioridade ao que é mais importante, fato. Mas aí quando você diz assim, está apenas atendendo a um ponto que foi discutido na campanha. Não é apenas atendendo. O presidente, o governador, o prefeito, ele é eleito a partir do que ele promete na campanha. Não, bem, então as pessoas votam por conta disso. Não, você diz, ele está só atendendo Aí eu volto. Porque qual é a maior crítica que é feita ao Bolsonaro? É que Bolsonaro, de certa forma, ele se preocupa com a questão, quer dizer, com a campanha que ele fez, com o eleitorado que tem essa, que cobra isso dele. Quando você fala que alguém está se preocupado mais com a questão eleitoral, é que quando você elege alguém, o cara prometeu essas 4 coisas aqui, mas ele vai chegar lá, ele vai ter uma visão muito mais ampla. Claro, mas é o tipo da coisa, mas aí se não faz. Aquele caba ali prometeu isso e aquilo, faz uma lista, coloca nos blogs, nos sites e diz, de 50 não fez 30. Aí o homem tá fazendo 4, né? Não, independente, não que eu concorde com que, até porque eu não concordo com essas mudanças, principalmente com relação às leis de trânsito, não concordo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ele tem sim que fazer o que ele prometeu, com certeza, né? Porque as pessoas que votaram nele, votaram exatamente pelas proposições dele. Você coloca assim, mas ele preocupar apenas com aquilo que foi promessa. Não é apenas com aquilo, ele tem que dar mais prioridade também a outra. Mas ele tem que sim cumprir com o que foi prometido. Com certeza. Aliás, ele não, todo e qualquer político que vai ao poder, ele tem que cumprir com o que prometeu. Com isso e mais alguma coisa. Boa noite, Flavinha. Chegou, meu bem. Boa noite, Renato Martins. Boa noite, Augusto. Boa noite, Olivan. Desculpem o atraso. Vim graças a meu amigo Carlinhos, que é o superintendente da TV Bandeirantes, veio me deixar aqui, porque eu tô sem carro. Meu querido amigo, o esposo da minha amiga tá ali, então um beijo pra ela. Tá escutando a gente aqui no programa, e aí eu já entro aqui nessa discussão. Aí eu vou dizer diga aí o que é que você acha. Não vou nem mais questionar, até por questão de tempo, mas eu vou só dizer uma coisa. Todo candidato a um cargo executivo é obrigado a apresentar um programa de governo. E nesse programa de governo tem que ter todas as suas perspectivas de propostas que ele vai fazer. Se essa proposta de aumentar o tempo de carteira de habilitação, que é uma discussão, inclusive, que merece até trazer especialistas aqui para discutir. Eu, inclusive, discordo veementemente das duas decisões. Tanto de aumentar de 20 para 40. Não, as mais polêmicas, que é de 20 para 40, e a questão da habilitação, de dobrar o tempo de habilitação para idosos, de 2,5 para 5, e de pessoas que estão entre os 18 e os 60 anos, de 5 para 10. Eu sou contra, mas assim, eu gostaria de ouvir, inclusive, especialistas dizendo, olha, por que é que são 5 anos e por que é que não deve ser 10? E por isso que eu entendo, porque as pessoas devem fazer exame de vista, porque pode ter algum problema físico que consequentemente não vai deixar que a pessoa esteja apta a dirigir, e aí isso é uma coisa para se discutir. Agora, se ele faz uma promessa de campanha e ela do ponto de vista constitucional é legal, e ela apresenta o projeto à Câmara, tá. Não, mas você entende, você ouviu o começo da conversa?
É porque o presidente da comissão, o Marcelo Ramos, do PL... Não, ele entendeu, porque o que ele está questionando é porque ele está dando mais prioridade a esse tipo de proposta, de cumprir essa proposta da campanha do que da reforma da Previdência. E de outros assuntos mais importantes também. A minha questão, eu até concordo de dar mais prioridade a um projeto maior. Mas não é somente, como você estava dizendo, não é só uma promessa de campanha, não é somente, porque a reforma da Previdência também era. Com certeza, mas também só era uma eu não sei não, viu? Só para terminar, a reforma da Previdência estava na campanha dele não, até porque ele era até contra essa reforma. Ele não tinha reforma direta. Ele discutia sim durante a campanha dele. Ele dizia na reforma que quando ele era na campanha, ele dizia que ele defendia uma reforma mais gradual, aos poucos. Esse tipo de reforma. Não, mas hoje, a reforma estava sim dentro da campanha. Também tão clara, porque se você imaginar, eu sinto que ele também até porque aqui entrou, já foi mudado muita coisa, já foi e voltou várias vezes das comissões. Vamos para frente. Mudando de assunto, a Controladoria Geral da União, CGU, vai auditar o contrato de 50 milhões de reais firmado entre a Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, FUNPEC, e a empresa Fields Comunicação Limitada, a empresa mineira. A medida atende solicitação do Ministério Público Federal, que investiga a contratação, e as informações são do blog do jornalista Dinarte Assunção, meu que logo cedo, hoje à tarde, estava dando essa informação. O problema é que o Ministério Público está dizendo a Controladoria Geral da União que... O que é que ele está dizendo? Em resposta ao Ministério Público Federal, né, em documento, a Controladoria Geral da União disse, abre aspas, informo que sua demanda será incluída em nosso plano operacional de 2019, com foco nas indagações sugeridas em vossa solicitação. Ressalta apenas que, em razão de reduzida força operacional, estimamos a conclusão deste trabalho para o segundo semestre. Fecha aspas. Daqui para lá... Prioridades, né? Como a gente vinha conversando. Prioridades. Agora é interessante, né? Porque enquanto isso, estão comprando folha 4. Não, agora só resmazinho de papel. Fazendo umas campanhas básicas com relação a sífilis, né? Mas aí tá precisando, né? Naquele dia a gente conversou com a infectologista, ela disse que realmente tá precisando de umas campanhas, viu, Roberto? Inclusive uma campanha milionária que deu 700 visualizações em todo o Brasil, feito. Mas é interessante essa coisa do Ministério Público pedir a Controladoria, porque na verdade, quer dizer, você deixa de ir para as hipóteses, né? Deixa de ir para a questão de achar aquilo e vai para uma coisa mais técnica e você vai para uma coisa mais firme, né? Eu achei legal isso daí, bom. Vamos para frente, Roberto. Vamos para frente. As projeções. Não, uma notícia importante, viu, Flávia? O Banco Mundial revisou para baixo nesta terça-feira as suas previsões para o crescimento mundial e também para o desempenho do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro, em 2019. A instituição acredita agora que o Brasil irá crescer 1,5% neste ano, ante previsão anterior de 2,2%, divulgada em janeiro para 2020. E a previsão é de alta de 2,5% do PIB. As projeções do Banco Mundial são um pouco mais altas do que a do relatório Focus, inclusive que a gente já falou aqui, elaborado pelo Banco Central, com base na projeção de analistas de instituições financeiras. Para 2019, a expectativa de expansão da economia na pesquisa do Banco Central caiu na última semana para 1,13%. Foi a 14ª queda consecutiva do indicador, viu? Já para a economia global, né, o Banco Mundial passou aí a estimar um crescimento de 2,6% em 2019, abaixo dos 2,9% projetados no começo do ano e do avanço de 3% registrado em 2018. Para 2020, a previsão é de uma leve recuperação e um avanço de 2,7%. É preocupante, viu? Só para me completar isso aqui é o seguinte, rapidinho. Isso é uma coisa que está inquietando muito, né? Porque, de certa forma, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz o seguinte: olha,
a gente vai ter que esperar a reforma da Previdência, porque não adianta a gente fazer... É a tábua da salvação, né? a tábua da salvação, exatamente. Não adianta a gente fazer nada agora, porque a gente pode incentivar um pouco a economia, mas a gente vai ter um pulo de galinha, aí daqui a 3 meses tá tudo de novo, a inflação sobe. Aí teve um editorial do Estado de São Paulo essa semana, acho que foi na sexta-feira, que fala o seguinte... Semana passada, no caso. No caso. Ele fala o seguinte, que pelo menos o pulo de galinha, que é pelo menos você dá um pulo de galinha, lá na frente você dá outro, né? Porque tá começando a ficar inquietante para uma população geral, essa inércia, né? Quer dizer, por que esperar que vá ter a Previdência e de repente até lá, como diz o próprio editorial, que as pessoas que estão desempregadas, será que essas pessoas que estão desempregadas não mereciam pelo menos esse pulo de galinha para ajeitar um pouco mais suas vidas, né? São milhões, né? Vamos agora para o intervalinho comercial. 1 minutinho, a gente está de volta e já no segundo bloco a gente já tem a entrevista, vai falar aí sobre a cidadania portuguesa com Renato Martins, tirar as dúvidas de todo mundo. Quem quiser pode mandar o WhatsApp ao 996164494, fazendo pergunta, querendo saber, pedindo informações, a gente vai esclarecer tudo. Em 1 minuto a gente está de volta. Bate-papo na cidade. Vem aí o São João na cidade para animar ainda mais as suas noites juninas. Aguardem aqui na sua 94 FM Rádio Cidade. Oferecimento: venha para a melhor graduação EAD de acordo com o MEC. Estude na Estácio. www.estácio.br. O que é parceria para você? Para a Estácio, é oferecer a melhor graduação à distância de acordo com o MEC. Além de aulas 100% online e um canal digital exclusivo para tirar suas dúvidas. E o diploma é o mesmo do presencial. São mais de 600 polos em todo o Brasil. Inscreva-se em estácio.br. Cada sonho pede uma parceria. A Estácio tem todas. De qual você precisa? Você e Estácio. Formou. Informações legais no site. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é hoje. Filezinho sassami ou peito de frango sem pele Pioneiro bandeja 1 kg 11,89. Carne bovina moída resfriada quilo 17,89. Contra filé bovino resfriado Friboi porção quilo 25,69. Alcatra suína grill congelada Pif Paf quilo 16,90. E na padaria Nordestão todo dia tem promoção pra você. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. A Via que tá chegando Arraiado Reviver Natal. Venha se divertir e ajude na prevenção do câncer de mama. Ao som do cantor Davi Castelli, DJ Dilvan, Messias Paraguai e banda Circuito Musical. Para você dançar agarradinho. Buffet de comidas típicas incluso, dia 7 de junho, no Iate Clube de Natal. A partir das 20 horas. Anote aí pra não esquecer. Garanta sua senha, mas corra que vai acabar ligeiro. Vendas Iate Clube de Natal. Banca do Tota, Estúdio Power Plate e associadas do Reviver. Para mais informações, acesse gruporeviver.com. Apoio 94 FM. Estamos apresentando Bate-Papo na Cidade. E a gente já começa, Roberto, com o Trend Topics, né? A tag This Night to Jim é a tag principal, né? Que estava no início da tarde e agora voltou também, fazendo referência ao integrante mais velho da turma que você gosta, do BTS, que lançou nesta terça-feira a faixa This Night, que é dedicada a seus pets, como explicou no blog do grupo, abre aspas. É a primeira vez que escrevo uma música, espero que gostem, primeira vez que escrevo uma música para falar dos pets, espero que gostem. Vou trabalhar ainda mais duro na próxima vez para dar você faixas boas. E o pessoal, que fofinho. Todo mundo dizendo, é muito fofinho, não sei o que tal. Fofinho, nem sei quem é, mas e aí, assim, que ele falou. O Teen Choice Awards 2019, né? Porque hoje a tag é Choice Breakout Artist, né? A tag de hoje, segundo lugar. Referente àquela história da onda de nomeados para o Teen Choice, que é um prêmio na premiação da Fox, né? E que vai ser agora, o ano passado foi em agosto e vai ser esse ano, se eu não me engano, agora dia 13 de junho. Então aí já
tá lá as categorias de música, de cinema, televisão, digital. Aí os fãs clubes ficam na briga, é uma coisa de quem não tem o que fazer mesmo. E aí os fãs podem votar até 10 vezes por dia em cada categoria, aquela de cada plataforma, eles estão lá e isso virou sendo... Eu, sinceramente, Mas eu vi uma outra tag, viu, Roberto, que você, inclusive, aí como apaixonado pelo futebol, pode falar alguma coisa. A tag Vergonha CBF, eu fui procurar, achava que era que tinha alguma relação com o caso do Neymar, né? E essas novidades que estão chegando por aí de vídeo e que fez isso, e o advogado que saiu e tudo mais, mas são torcedores do Santos que ficaram chateados porque a CBF não liberou um jogador para participar de uma partida aí aleatória. Não sei exatamente com quem. Você está sabendo isso? Na verdade, o Santos gostaria de contar com o atleta Rodrigo, que foi os atletas que foram convocados para a seleção. O Santos só tem, acho que, um jogador na seleção, nessa lista, e ele gostaria de contar com esse atleta, e a CBF disse não. Então, prejudica, teoricamente, acaba prejudicando o clube, porque fica jogando com um jogador. Mas todos os clubes vão ter esse problema agora com a Copa América, vão ter esse problema com os campeonatos que tem convocação de seleção, os grandes clubes, né? Então, assim, quem tem, por exemplo, alguns clubes do Brasil que vão perder jogadores para outros times porque são jogadores estrangeiros. Por exemplo, Gatito Fernandes do Botafogo já não joga o jogo do final de semana, do Botafogo no final de semana, porque quem vai jogar é Diego Cavalieri, porque ele foi convocado para a seleção. Então ele não pode jogar, não vai poder estar aqui. E vários jogadores vão ter que se apresentar, já estão se apresentando, inclusive a seleção brasileira, a maioria já se apresentou, né? E o caso Neymar continua sendo cheio de capítulos novos. Hoje o que rolou nas mídias sociais com muito bom humor foi uma foto da moça junto com a mãe, linda, inclusive, muito bonita, dizendo assim: sorte que ela não levou a mãe, senão o pai de Neymar também estaria enrolado. Meu Jesus. Agora, aquela coisa que a gente estava conversando ontem, Flavinha, que até você também falou, hoje eu vi com relação a se tinha sido um erro ou tinha sido calculada a questão da divulgação das imagens e das conversas do Neymar com a moça. Estavam falando que realmente foi a assessoria jurídica do Neymar que colocou, teve uma matéria, exatamente para evitar que até ser julgado todo esse processo podia queimar muito a imagem dele. Agora, eles tinham pedido para Neymar não colocar a foto dela, do rosto dela, para não identificar, mas parece que ele identificou, parece que parte no vídeo do não rosto, dá pra ver, não. Então pronto, e tinha pedido também para não colocar o nome, exatamente para não expor ele também pronto, tirou. então isso daí realmente, como a gente tinha previsto ontem, conversado, uma das possibilidades, né, que realmente isso aconteceu porque foi como é que se diz? Orientação. Só que aí eu bato naquela mesma tecla. O bom menino, o menino da família virou bad boy. Porque ele diz, não pelo fato de ter saído com a moça lá, mas o fato de dizer que está embriagado, que bebeu, que aí não condiz com a conduta de um atleta. De um boleiro, sim, de um atleta, isso independente de ser numa conversa com um amigo, com uma namorada. Será que atleta não bebe também não, Roberto? Não tem os momentos também. Teoricamente, uma coisa o negócio é assim, mas você não vai sair propagando que bebe, que faz farra, que isso tá embriagado. E que tá embriagado. Tá louco. Eu que tô muito doido, eu não vou contratar um garoto propaganda pra minha empresa. Um garoto de programa, calma. Um garoto propaganda pra minha empresa. Calma. Ei, você tá pegando pesado, porque ela não é garoto de programa, não. Não, eu não vou, o garoto propaganda de uma empresa. Isso, não. Um garoto propaganda de uma empresa, normalmente ele tem os predicados de ser não só como atleta, como jogador de futebol, mas também como uma pessoa que passa aquela energia de ser um cara legal, tudo, e aí de uma hora para outra, de cara saudável, de uma hora para outra aparece lá nos diálogos que o cara tá embriagado, tá muito doido, quer dizer, é preocupante dar publicidade a esse tipo de coisa. Eu não daria. Então vamos dar mais publicidade a ele, não? Vamos para a última. Não, antes da última notícia, só lembrando que hoje, certo? Hoje 21h30, né? Jogo que possivelmente é o jogo da TV, né? Apesar de hoje ser terça-feira, 21h30 a gente tem Flamengo e Corinthians lá no Engenhão.
o jogo Flamengo e Corinthians no Engenhão, é um jogo que decide mais uma vaga da Copa do Brasil. E agora, às 19h15, amanhã às 19h15, a gente tem mais 2 jogos da Copa do Brasil, que é Cruzeiro e Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. E enquanto Flavinha tá ali resolvendo um probleminha, eu vou começar aqui a nossa última notícia de hoje, antes de começar a nossa entrevista. Quinta-feira, dia 6, na cidade de Mossoró, vai haver a edição da Quinta Jurídica, que tem como tema esse ano Justiça Multiportas. E como palestrantes, o diretor do Fórum de Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o juiz Carlos Wagner Dias Ferreira, e o professor da Universidade Federal do Rural do Semiárido, José Albenes. Esse evento vai ser às 19h no auditório da OAB da seccional de Mossoró, e as inscrições podem ser feitas através do site www.jfrn.jus.br. No dia do evento, os participantes deverão fazer a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis para efetuar a inscrição. Diga aí, Augusto. Rapaz, deve ser interessante, né? Esse evento deve ser um evento interessante. Com certeza, né? Eu acho que... Mas, Augusto, eu soube que você está querendo viajar, já está pensando também em tirar sua cidadania portuguesa, não? Rapaz, eu queria saber, porque eu tenho um Gomes no nome, né? Então eu queria exatamente começar perguntando o seguinte: para você ir, você tem que ter que tipo de ligação com Portugal, né? Vamos começar a nossa entrevista agora, aí, né? Porque eu já estou interessado, porque eu tenho um Gomes no nome, né? Que também Gomes também pode ser português, pode ser espanhol, né? É verdade. Boa noite a todos. Como Augusto se referiu, o sobrenome é um indício, sim, do direito à nacionalidade portuguesa, apesar do requisito não ser o sobrenome, e em si a descendência. Então teria que pesquisar, Augusto, a sua ascendência, você pesquisar a origem dos seus antepassados, e para isso você pode contar com a ajuda de um historiador, do genealogista, e que vai vincular você a alguém que foi um judeu sefardita, que eram os judeus que povoavam a região da Península Ibérica alguns séculos atrás e foram perseguidos pela Igreja Católica. Então, o primeiro passo aí para quem está interessado na nacionalidade é se identificar os seus antepassados, né, os avós, bisavós, pentavós, recolher informações a respeito desses antepassados e aí buscar historiadores ou até sites na internet que ajudam a buscar essa ascendência mais distante, né, de várias gerações atrás, e aí chegar em algum judeu sefardita e a partir daí iniciar o processo em Portugal. Quer dizer que toda essa ação ela está direcionada para esse tipo de judeu, como é o nome? Sefardita. Sefardita, que são judeus que foram perseguidos, você estava explicando, né? Exatamente. Durante 1496 até 1821 houve a Santa Inquisição e houve no início uma perseguição dos reis espanhóis e depois dos reis portugueses à comunidade judaica que viviam em Portugal e Espanha. E com base nesse reconhecimento histórico, né, nesse reparo histórico intergeracional, foi publicada essa lei em 2013. Portugal e Espanha se reuniram e reconheceram esse erro histórico de perseguição a esse povo e aí concederam esse direito à nacionalidade aos seus descendentes. Já que aos judeus seria impossível, né? Não tem ninguém vivo hoje, mas em reconhecimento a essa perseguição, eles concedem essa nacionalidade aos descendentes. Então são os descendentes dos judeus e o Nordeste está cheio deles. O Seridó é uma região judaica. Isso. Eu faço parte, inclusive, de um grupo, né? Judeus do Seridó, né? Exatamente, o Medeiros, né? Inclusive temos já casos de reconhecimento dos Medeiros aqui do Seridó, dos Cunha, dos Dantas, dos Maia. Então, vários sobrenomes aqui do Rio Grande do Norte já existe o reconhecimento perante as autoridades portuguesas. Nesse caso, até mais fácil, Roberto. Se você quiser. Sim. Pois é, então, pra gente depois até se alongar mais detalhadamente sobre a questão desse povo, como é que na prática a pessoa que está nessa situação, que acha que está dentro do que o senhor falou até agora, pode conseguir essa cidadania, pode ir atrás? O primeiro passo, como a gente conversou, é o estudo genealógico. Então há estudos aí, há já identificados, Augusto, judeus que foram povoadores do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Nordeste como um todo, e que deram origem a várias famílias.
Então tiveram filhos, os filhos tiveram netos. Isso é uma progressão, né? Certo. Imensa. E aí, identificado esses judeus, identificam-se... É isso que eu queria chegar. Pronto, Roberto, que a gente falou aqui, Medeiros lá, como é que o Roberto tem que agir para efetivar realmente isso daí? Ele tem que procurar vocês, ir no site, é isso que... Ok. Ele pode procurar nós temos parcerias com vários genealogistas, que são historiadores que estudam e elaboram essa primeira etapa para concluir essa análise histórica, se existe na ascendência do Roberto um judeu sefardita existindo, e aí começam as duas últimas etapas do processo, que é em Portugal. A outra etapa é a validação desse estudo na comunidade israelita em Lisboa. Existe uma análise histórica para saber da veracidade da pesquisa histórica. Sendo confirmada essa veracidade, inicia essa terceira e última etapa, que é na conservatória, que é um órgão administrativo português em que vai avaliar aí o perfil de quem está requerendo a nacionalidade, vai analisar os documentos e o pedido de nacionalidade em si. E aí se conclui o processo. Renato, esse processo deve durar em que tempo, mais ou menos? Roberto, em Portugal, esse processo dura em torno de 12 a 18 meses. Há um esforço do governo português em acelerar esse prazo, porque essa nacionalidade, pela descendência sefardita, está sendo avaliada de forma muito positiva pelo governo. Então existe um esforço. 10 de abril, por exemplo, foi a data que o governo reuniu e decidiu que esse tipo de nacionalidade é prioridade para o país. Então, desde 10 de abril, vários outros órgãos desse ano, o Instituto dos Registros do Notariado, o IRN, em Portugal, se reuniu em Lisboa e aí decidiu distribuir esse tipo de processo para várias outras partes do país, para poder desafogar Lisboa e Porto, que são os dois grandes polos, e acelerar essa análise desse processo. Então, a expectativa é que isso demore ainda menos. Vocês estão fazendo algumas programações, alguns eventos, painéis, para poder explicar como é que funciona esse processo e até as pessoas entenderem porque tem essa origem, que é o caso dos seridóenses, a grande parte, aquilo que você estava dizendo, os medeiros do seridó, os que existem, na verdade, os medeiros existem duas linhas, né? Porque tem uma linha que desceu de Pernambuco e tem uma outra que a gente até brinca, que eu digo assim, são os dois medeiros, são os medeiros ricos e os pobres. Eu sou da linha pobre, né? Aqui desceu de Pernambuco, de Bezerros de Gravatá, que são os judeus sefarditas mesmo. E aí a gente, os outros medeiros também são. E aí a gente pergunta, como é esse painel, por exemplo, processo de nacionalidade portuguesa pela via judaico-sefardita. Aí você é um dos palestrantes e vai acontecer quando? Como é que está sendo feito esse processo? Nós temos feito o nosso escritório em Portugal, que é o Martins Castro Consultoria Internacional, temos feito um esforço para divulgar esse direito a muitos brasileiros. Então, por isso eu vim a Natal para realizar esse evento, conjuntamente com o Felipe Azevedo e com a doutora Soledade Fernandes, que é nossa representante aqui no estado. O evento acontecerá na sede da OAB, na quinta-feira, dia 6, às 19 horas. É gratuito. Quem tiver interesse em participar pode entrar no nosso site, que é o www.martinscastro.pt, e lá no site pode fazer a inscrição. É .pt de Portugal, viu? Exatamente, não vamos confundir com o Bolsonaro nem PT, não vamos entrar nessa briga não. A nacionalidade é para todos, nessa briga, né? Não, a nacionalidade é para todos. E aí esse painel acontece quinta-feira, a partir das 7 da noite, bem pertinho daqui, que é aqui na OAB. E aí tem como mediador o promotor e professor Manuel Onofre, da Justiça, que também é descendente de judeus sefaditas, né? Então ele vai ter. E o segundo painel vai ser quando? Os dois painéis são paralelos. São paralelos. Sim, o segundo, que é o outro, é com o Felipe. Logo em seguida, exatamente. O painel do Felipe é o primeiro, falando um pouco sobre essa história, sobre essas dúvidas, né? Dos sobrenomes, quais os sobrenomes se repetem no Rio Grande do Norte, quais as famílias que já obtiveram reconhecimento. E depois eu falo logo em seguida sobre a parte mais jurídica, sobre esses detalhes da nacionalidade e como o governo português tem decidido esses casos. Sei. Na maioria tem dado ganho de causa, né? Pelo menos no nosso escritório a gente tem 100% de sucesso. E quanto é que custa isso? Em termos de taxas... Uma média, né? Em termos de taxas, isso custa 500 euros, que é a taxa do primeiro membro da família para a obtenção do certificado, e 250 euros no governo português. Então isso significa para o primeiro membro da família 750 euros de taxas. Como já tem um bocado de medeiro, já estou lá embaixo, que já fica mais fácil para mim, né? Já pode entrar aí no lugar de alguém, você não vai ser o primeiro.
E para o segundo, terceiro e para os demais é 250 euros da certificação na comunidade judaica e 250 euros no governo português. Então significa aí 500 euros de taxas, fora, claro, os honorários, e aí depende de caso a caso, é uma análise feita de forma individualizada. E a procura, como é que tá aqui? Está sendo grande. Esse primeiro momento é de muita discussão e dúvidas, né, sobre a nacionalidade. É um momento bem... porque também a gente estava conversando até antes aqui de começar a entrevista, tá havendo realmente esse movimento, um movimento muito grande, né? Sim. Muita gente querendo sair do Brasil. Exato. E ver aí na descendência portuguesa uma possibilidade, né? Que você falou aí, na verdade, por essa via até mais rápida do que a própria descendência, né? Que você estava falando. Exatamente. Esse é um tipo de nacionalidade totalmente especial, né? Isso tem muito a ver com o esforço do país em trazer população e atrair população para Portugal, porque Portugal vive um momento de diminuição da população, por incrível que pareça. Os índices, a tendência é que em 2050 haja menos 1.300.000 pessoas em Portugal do que há hoje. E parece que mais avós do que netos, né? Exatamente. Que você vai andando, o que você vê de brasileiro. Exatamente. Existe um esforço do governo em atrair essa população. Então Portugal vê isso com os olhos muito positivos. E hoje a descendência judaica, a nacionalidade por esse meio é até mais fácil do que você ser neto de português, né? Que é o seu caso, né, Flávio? Isso. Então é até mais fácil do que esse tipo de descendência direta. E essa questão que você diz assim, que vai diminuir a população em Portugal, é um movimento? É porque realmente a população é mais velha e está morrendo? São vários fatores, né? O primeiro deles, existe a população envelhecida em Portugal, a pirâmide é invertida, população muito envelhecida. Segundo, os jovens portugueses, eles migram para outros países, porque existe um nível de vida, de salário mínimo, por exemplo, muito mais alto do que em Portugal. E terceiro é a taxa de natalidade. Portugal tem a segunda menor taxa de natalidade da União Europeia. Então é preocupante. Em Lisboa a gente não vê mulher grávidas. Isso é incrível. Você não vê grávidas na cidade. E a população de canina e de cães e gatos está crescendo exorbitantemente. O pessoal está deixando de ter filho, está criando cachorro e gato. Então isso é uma preocupação para o país, né? Porque tem um impacto econômico aí muito forte e impacta em todas as áreas do país. Tudo tem que ser analisado, tudo tem um aspecto positivo e negativo. O cara diz assim, rapaz, não se vê mulher grávida em Portugal, isso é bom ou é ruim? Para Portugal deve ser muito ruim, para nós brasileiros que queremos ir morar em Portugal é muito bom. É verdade. Não é não? É verdade. Inclusive tem aqui um amigo perguntando se o Dantas do Seridócio já tem algum que já foi. Já sim. Porque ele já tá doido querendo ir para lá também. Tem uma pequena lista aqui, eu posso pode falar. Então faz o seguinte, vamos dar um intervalinho comercial. Isso. A gente passa um minutinho e você dá essa lista, certo, Ótimo. Renato? Um minutinho a gente tá de volta. Bate-papo na cidade. Fique ligado no programa jornalístico Bom Dia Cidade com Jenner Tinoco e Alex Medeiros. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, você tem um encontro marcado com as principais notícias da cidade: economia, política, cultura, lazer, esporte e muito mais. Você está convidado para o Bom Dia Cidade. O Despertar da Notícia. Bate-papo na cidade, com Roberto Medeiros e Flávia Freire. E a gente tá de volta e vai saber agora com Renato Martins qual a lista aqui das famílias, né, que já foram. Uma lista grande, que já obtiveram a certificação. Eu tenho alguns sobrenomes aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, os Azevedo, os Alves, os Batista, Cardoso, Correia, Cunha, Dantas, do Seridó, Jardelino, Fernandes Pimenta, Maia, Nunes, Oliveira e Pires da Cunha. Esses tem nem um Medeiros ainda aí, né? Olha aí, não tem nenhum Novaes ainda. É verdade, o Medeiros conseguiu sim a certificação, não está nessa lista, mas já temos clientes, né? já sim. E isso é uma indicação, né? Não necessariamente, é importante os ouvintes entenderem isso, não necessariamente aquele que tenha um desses sobrenomes que eu citei terá o direito à nacionalidade. Claro. Então isso é só um indício, porque a descendência tem que ir atrás, né? Tem que haver a averiguação, tem que haver a averiguação e tem que haver um estudo que comprove aí a sua genealogia e que faça esse vínculo ao judeu sefardita. Então, como os sobrenomes geralmente se repetem,
é um indício de que aquele que tem um desses sobrenomes, ele tem direito. Mas em si não é um requisito ter o sobrenome. Os Fernandes que tem no Seridó e tem também no Oeste, mas assim, tem muitos Fernandes no Seridó. Os Fernandes já conseguiram a certificação. Então, a possibilidade dos Fernandes do Seridó serem também. As chances são muito grandes. Eu sou Fernandes e sou Medeiros. Eu não tenho Fernandes no meu nome. Então você vai pra Portugal, Roberto. Tem jeito. Esse reforço todo aí. Ele tá fazendo uma força, tá vendo? De qualquer jeito. Vão deixar vocês aqui. A vizinha Ele vai deixar vocês. da minha prima, daqui a pouco tá desse jeito. Mas isso é interessante porque no Seridó houve muita endogamia. Então as famílias se misturavam entre elas e ficavam naquele círculo, né, casando entre eles, os primos casando entre eles, e há assim a repetição de várias pessoas que têm a descendência pelos dois lados, como é o caso do Roberto, da Medeiros e a Dantas. Não, Fernandes e Medeiros. Eu não aparece o nome Fernandes no então pronto, perdeu. Quando eu fui registrado, meu pai botou só o Medeiros, né? Mas o Fernandes é da família da minha mãe. Inclusive, eu fiz a pergunta porque Edmar, meu primo, que é da Prisma Filmes, acaba de perguntar aqui, pergunta aí se os Fernandes do Seridó estão dentro desse campo, são judeus também. Outro que quer ir também para Portugal. Claro, quem é que não quer ter a cidadania? Não quer dizer que você tem que ir morar lá não, mas você ter a cidadania abre um leque de portas que você não pode imaginar, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui no intervalo, porque deve ter uma procura muito grande, porque Portugal está na moda, né? Hoje ele é um dos maiores destinos da Europa, é Portugal, turístico. Portugal virou um destino do mundo, né? Isso é visível. É a porta do mundo na Europa. Exato. Residindo em Lisboa, isso é visível. Assim, quantidade de turistas lá, incrível. Lisboa, que é um pouco maior que Natal, recebe 5 vezes mais turistas que o Brasil todo. É verdade. Então isso é um dado. Mas isso daí com relação àquela questão da população que você estava colocando, da dificuldade de você, da população crescer, esse turismo, essa moda de ir para Portugal não ajudaria o turismo, a média aí dos turistas é passar entre 3 e 4 dias. Então é muito sazonal. Existe uma entrada de população, mas sai logo em seguida. E o que o governo quer é realmente que as pessoas residam em Portugal, tenham filhos lá, para que essa... Não é só, viu, Augusto? Tem um outro aspecto, porque assim, a gente fala aqui de Lisboa, você fala do Porto, de Lisboa, de Coimbra, de algumas cidades que são as cidades maiores, e Lisboa, capital, é aquilo que ele está dizendo, você passa ali naquela região do Chiado, naquela coisa, tá lotadíssimo de turistas, mas assim, tem cidades menores que não tem, que hoje já falta gente para morar, e que é exatamente isso que está sendo pensado, é a ideia de você ir morar. Tem cidades de Portugal que se você morasse nela, você diz assim, eu estou numa cidade maravilhosa, com segurança, com saúde, com educação, com tudo que eu imagino, e morando num lugar fantástico, lindo e fácil de sair para outras cidades, para outros locais, né? Olha, eu estou aqui já elencando aqui as necessidades para começar a ir atrás da minha cidadania aqui, viu? Você também vai, né, Flavinha? Eu acho que a gente vai passar. Vai fazer uma sucursal. Não, vamos fazer na 94, né? A gente já tem uma proposta de fazer uma sucursal dos Estados Unidos, a gente vai fazer uma dos Estados Unidos e depois tá tudo certo. Já tem aqui o apoio de Renato, tá? Sim, com certeza. Renato, mas o que traz, quais são os benefícios, assim, específicos de você conseguir essa nacionalidade portuguesa? Isso é interessante. Como o Roberto citou, é um mundo que se abre, né, de possibilidades. A primeira delas é entender que se tornar um cidadão português é se tornar um cidadão europeu. Hoje o bloco europeu é de 28 países e isso dá direito à liberdade de trânsito. Você pode visitar esse país, residir, trabalhar, estudar, ter acesso ao sistema de saúde, ter acesso ao sistema previdenciário. Então abre-se aí um continente de oportunidades em que está acessível a quem adquire a nacionalidade portuguesa, além de poder passar essa herança, né, para os filhos, para os netos, dê essa liberdade de passar esse legado para os seus descendentes e também usufruir das relações internacionais que a União Europeia tem com o mundo, né? Então se posicionar como um cidadão europeu perante o mundo, além de brasileiro, claro, isso é muito interessante também. Então quem gosta de viajar, por exemplo, pode ir para os Estados Unidos sem requerer o visto, Canadá, Austrália tem um visto especial para os europeus também. Então abre-se aí uma janela de oportunidade muito grande e que é muito benéfica a quem tem direito, né? Além do que poder estudar em Portugal também é um fator muito interessante. Por exemplo, na minha faculdade eu fiz mestrado em Direito lá. Eu pagava 7 mil euros por ano. E o nacional, um português, pagava 1.300 euros. 1.300 euros. Então, do ponto de vista econômico, é até um investimento para quem quer se qualificar e fazer um mestrado, um doutorado fora, né?
Não, e tem mais, né? Na hora que eu garanto a minha cidadania portuguesa, eu vou garantir a dos meus filhos. Exato. E eles vão poder ir para lá, quer dizer, para fazer um mestrado, um doutorado, para estudar. Mesmo que eu não vá para estudar, eu vou garantir isso para eles. E mesmo que você não os leve no primeiro momento, né? Não, claro, Exatamente. mas assim, na hora que você garante, e tem mais. O fato de garantir a cidadania não quer dizer que você tem que ir morar lá. Sim. Você Exato. passou a ter a cidadania para você poder usufruir disso, que é aquela história que ele acabou de dizer aqui. Aí eu vou hoje, por exemplo, eu tenho que ter o Visa para ir para os Estados Unidos. Sim. Inclusive tem que renovar o meu que venceu. Aí o que acontece? Se você vai para você tem a dupla cidadania, você não precisa de Visa, porque você tem a dupla cidadania. Então isso facilita a sua vida em todos os sentidos. É muito interessante. E um fato interessante também desse tipo de nacionalidade é esse aspecto. Você pode virar um português sem nem mesmo ter ido a Portugal. Isso é interessantíssimo, né? Para os netos isso não é possível, por exemplo. É requisito um vínculo. Quem é neto de português tem que comprovar um vínculo com a nação portuguesa. E para os descendentes de judeus, não. Você pode ter uma nacionalidade. Esse vínculo, você acabou de falar para uma neta de português. Quais os passos que você tem que... São alguns, Flávia. Existem possibilidades, por exemplo, residir em Portugal, ter idas frequentes a Portugal, estudar em uma instituição portuguesa, ter um imóvel em Portugal. São algumas possibilidades. O imóvel está um pouco longe, né? Mas a gente vai lutando. Tanto, Flavinha, que é isso? Mas, Flavinha, mas você não tem dessa, você não tem essa... Mas aí no caso de... ele está explicando no caso de neto, realmente. Sim, mas nesse caso dessa situação específica... Do judeu sefardita. Não necessariamente tem isso. Exato. Exatamente. Não é requisito esse vínculo. A grande vantagem é exatamente essa, que é isso que Renato está trazendo pra gente aqui. E é muito, muito importante, muito interessante. Eu queria aproveitar, Renato, a gente ainda tem um tempinho aqui, graças a Deus, hoje está tranquilo pra gente conversar. Faça de novo aí, vamos fazer o convite. Fazer o convite para o evento da OAB na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Pertinho daqui. São 2 palestras. A primeira palestra vai ser com Felipe Azevedo, que já tem cidadania portuguesa, porque é Azevedo. Felipe Azevedo. Não porque é Azevedo, né? É bom explicar, porque senão todo mundo que Azevedo estiver ouvindo aí vai dizer que tem a cidadania também. Não, e aí ele vai falar sobre a origem, certo, dos judeus sefaditas, não é isso? Exato. Ele vai contar um pouco essa história. O Felipe é autor de um livro também, Terras de Sefarade, em que explica um pouco essa origem judaica das famílias do Seridó. Então é muito importante a quem tem interesse participar da palestra, escutar e entender um pouco sobre essa origem, né? Da onde veio, como foi contada essa história. E logo em seguida eu falarei um pouco sobre os aspectos mais jurídicos. O evento será dia 6, na quinta-feira, às 19 horas, na sede da OAB, em Candelária. Bem pertinho daqui. Pertinho. Inclusive dá para sair daqui. Caminhando. Não tem desculpa, né? De vocês não irem. A gente vai, né, Flávio? Estou interessado. E os interessados podem acessar a nossa página, se vocês puderem colocar o link, não sei. Pode dizer, por favor, que aí. Diga lá. Olha aí, Olivan, para colocar o link aí. Qual é a página? Diga aí. O site é www.martinscastro.pt. www.martinscastro.pt. Isso. Aí, Renato, mais uma vez, essa palestra, para quem quiser ir, ela é gratuita. Você não precisa pagar nada para escutar, entender como é que você pode começar esse processo. Aí eu tô lá, assisto a palestra, pô, legal, eu quero. Já vai ter alguém lá para fazer assim, para eu preencher pode preencher pelo site, mas sim, vai ter alguém lá que possa fazer essa inscrição, faça esse atendimento, Sim, nós faremos na sexta-feira alguns atendimentos aqui em Natal, inclusive aproveitando a vinda do Felipe também, que fará um pouco esses atendimentos na sexta-feira, e teremos sim essa possibilidade do agendamento no próprio evento. Então é interessante, quem tiver interesse, eu fico aqui em Natal até a segunda-feira, o Felipe também vai ficar até o sábado, e a gente vai fazer esses atendimentos para esclarecer um pouco as dúvidas no evento, e quem realmente tiver interesse e quiser avançar com a nacionalidade, poderemos agendar na sexta-feira. Inclusive aqui meu amigo que é Dantas do Seridó tá perguntando aqui, eu não sei se foi feita essa pergunta, tive que sair um tempinho aqui no momento da entrevista, quanto tempo
demora para você conseguir realmente se certificar. A gente falou isso no início, que aquela pois é, eu acho que eu tinha saído aqui, eu acho que ele também não viu. De 12 a 18, depois que fizer o estudo, de 12 a 18 meses lá em Portugal, não é isso? Exatamente, em média. Mas a tendência é que isso diminua porque o governo tem priorizado a análise desse processo. Eles querem encher de brasileiro lá, de brasileiro descendente de judeu sefardita. É para poder a gente ir de novo para fogueira. Já sei, já tá acostumado com essas histórias. Deixa eu falar besteira. E é interessante que o Brasil é o terceiro no ranking. O primeiro é Israel, o segundo é a Turquia e os brasileiros estão em terceiro lugar no número de requerimentos. Mas agora, depois dessa entrevista, eu posso ter certeza que vai começar a correr para ser o primeiro do ranking. Pernambuco deve estar forte também, sim, né? Pernambuco é uma região, né? Foi povoado. Aqui a gente meu avô, ele veio de Portugal para Pernambuco. Meu também, né? Inclusive os judeus de Nova York, né? Não tem uma história que Nova York foi fundada pelos judeus portugueses, exatamente. Que vieram, uma parte saiu de Pernambuco, né? Pra lá, exatamente, né? E, historicamente eles saíram da Península Ibérica e foram para o norte da África, alguns um pouco mais para o lado leste europeu e outros vieram para o Brasil e para a América. E alguns deles foram para Nova York e fundaram a comunidade judaica lá. Então a comunidade judaica de Nova York, de Amsterdã, por exemplo, foram fundadas por judeus portugueses. Aqui a gente tem uma influência, Pernambuco, Paraíba, principalmente Pernambuco e Rio Grande do Norte, uma influência muito grande da invasão holandesa e francesa aqui e dos portugueses em si, que aí vieram para poder debelar os holandeses e depois os franceses. A gente podia muito bem ser um paizinho hoje francês, né? Sim, bem pequenininho, produtor de petróleo, produtor de sal, produtor de fruticultura. Desce, Roberto. Perfeito. Seria perfeito. A gente quer agradecer aqui a Renato Martins, que veio aqui falar com a gente sobre os judeus sefarditas, como é que você pode pegar e pedir sua nacionalidade, sua dupla nacionalidade a Portugal. Deixar o espaço aberto para que ele possa... Tem algum telefone para contato, Renato, que as pessoas possam entrar? No nosso site tem um telefone de contato que fica com o pessoal em Portugal e que faz esses atendimentos, está lá disponível para atender, para tirar as dúvidas. Então quem tiver interesse pode entrar no nosso site. Pode repetir? www.martinscastro.pt. Lá pode fazer a inscrição, pode mandar e-mail, entrar em contato por WhatsApp. O pessoal em Portugal a gente tem um atendimento no escritório, são pessoas que tiram as dúvidas e aí direcionam essas pessoas para os advogados e para os consultores. Eu queria agradecer o espaço, a Flávia, Roberto, Augusto, e mais uma vez convidar a todos para o evento na OAB, no dia 6 às 19 horas, e agradecer a todo o povo norte-rio-grandense e aos ouvintes 94. A gente que agradece. Com certeza na quinta-feira a gente vai marcar presença lá, porque aqui a gente tá querendo ir para Portugal também, né, Roberto? Ok, valeu, muito obrigado, Renato, boa noite. A gente estará de volta amanhã aqui com o Bate-Papo na Cidade. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, 94.3. Até amanhã. Até amanhã. Você acabou de ouvir Bate-Papo na Cidade. Apresentação: Roberto Medeiros e Flávia Freire. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo.